Olá, 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 meus queridos, estamos aqui para mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Augusto e nessa aula nós veremos a imunidade. Eu dividi essa parte de imunidade em duas aulas, a imunidade inata, a inespecífica, imunidade adquirida ou aquela imunidade específica. Primeira coisa, pessoal, essa vai ser uma aula rápida, né? Bem objetiva e direta. Primeiro, o que é a imunidade? Imunidade é um conjunto de processos de defesa do nosso organismo. Defesa essa contra agentes estranhos, contra moléculas, né? Ou contra patógenos, os agentes estranhos, virais, bacterianos. Né? Só que esse processo de defesa imunitária, ela vai ser de dois tipos. A primeira é aquela barreira inicial, né? É o início da sua imunidade, a sua defesa. E a segunda, pessoal, seria aquela imunidade específica que consiste na mediação de linfócitos para induzir a formação de anticorpos específicos contra aquela molécula do vírus, aquele antígeno, por exemplo, viral. Então, só que a inata é a primeira imunidade que você tem, ou seja, a inespecífica é contra qualquer tipo de agente patogênico, tá? Então, são barreiras, pessoal, que o nosso corpo apresenta. Então, vamos a elas. A imunidade inespecífica consiste na primeira linha de defesa. É a primeira linha de proteção corporal que você tem, tá? Essa primeira linha, pessoal, não reconhece, você é aquele vírus lá, você é aquele antígeno que já me contaminou uma vez. Não é por meio da mediação de anticorpos. É assim, ó, existem as barreiras externas e existem os processos inflamatórios, que são processos realizados pelas células fagocitárias. Então vamos lá. Qual é a primeira linha de defesa sua? É a sua pele. Na realidade é o tecido epitelial, a epiderme queratinizada, estratificada, né? As células formando aquelas várias camadas. Portanto, pessoal, nós temos nossos tecidos externos. A pele, lembrar que a pele é formada por tecido epitelial, queratinizado, estratificado, pavimentoso e também a derme. Mas especialmente, pessoal, quando falamos em tecidos externos da pele, então a pele, a parte interna também, ó, que é formada por epitélios, as nossas mucosas. Vamos lembrar que a mucosa gástrica, que o estômago nosso, tem um pH altamente ácido entre 1,5 a 2,3 aproximadamente, que ali vai matar um monte de vírus e bactérias, etc, pessoal. A mucosa vaginal também, o sistema urogenital, também apresenta uma acidez, especialmente a vagina, que apresenta uma acidez de 3,6, tá? Evitando a instalação de patógenos também, tá? Outra coisa, pessoal, a saliva, as nossas lágrimas, elas têm aquela enzima lisozima, que a enzima lisozima, ela quebra a parede bacteriana formada por peptidoglicano, tá? Então, quando a gente fala das nossas lágrimas, da nossa saliva, nós estamos falando também sobre defesa, pessoal. Por quê? Porque existem enzimas que nos protegem. O que mais? O nosso trato respiratório, tá? A nossa mucosa respiratória. Vamos lembrar que a traqueia é formada por tecido epitelial, pseudoestratificado, ciliado. Então, o muco da traqueia, especialmente essa região, tá? Da região orofaríngea, nossa, né? Ela apresenta um muco que retém as impurezas, pessoal, além do batimento dos cílios, porque esse epitélio pseudoestratificado, ele é ciliado. Então, quando falamos também, vamos lembrar do nosso trato respiratório, o trato digestório, o trato respiratório. Vou dar uma abreviadinha aqui, tá? Pessoal, sabe por que a tendência de pegar gripe mais no inverno? Porque o trato respiratório ali, na verdade, os cílios, a mobilidade é mais lenta. Vamos lembrar que os cílios da traqueia têm mobilidade, que ajuda a expulsar agentes patogênicos do nosso organismo, quando a gente tosse, tá? Quando a gente espirra, etc. Então, esse trato respiratório, o movimento dos cílios é menor, tá? Quando o frio é maior. Tá? Então, por isso que no inverno, além do acúmulo das pessoas também no ambiente contaminado, tá? O acúmulo maior de pessoas no local fechado. Esse é o motivo de mais gripes, por exemplo, no inverno. Certo? Mas nós temos essas nossas barreiras externas. Então, imunidade inata, pessoal, do modo geral, as barreiras externas que nos protegem
contra a entrada de agentes patogênicos. Tudo bem? Se eles passarem essa barreira, é aí que tá. Aí a gente tem aquelas células fagocitárias, pessoal. Especialmente na região da pele, nós temos também, mas a pele é a parte interna ali, na região da derme que tem. O que? Essa célula, até no sistema nervoso tem isso aqui. Aquelas células que elas amadurecem, especialmente nos gânglios linfáticos. Então, turma, quais são elas? O macrófago, que o macrófago, ele é, na verdade, resulta de um monócito, que é um glóbulo branco, tá? Que também entra nessa imunidade inata, mas ele amadurece nos órgãos linfáticos. Então, a imunidade a partir de células fagocíticas, pessoal, fagocitárias, a gente fala muito dos macrófagos. Os macrófagos constituem linhas de defesa importantíssimas na fagocitose. Quem mais? Os próprios monócitos, pessoal. O monócito ele se transforma em macrófago, hein? E aquela célula branca, os neutrófilos, pessoal. Então, são leucócitos granulócitos, tá? Porque os agranulócitos são os linfócitos e monócitos. Os granulócitos são os neutrófilos, os basófilos e os eosinófilos. Também tem muito a ver com alergia, mas eu não vou tratar disso nessa aula. Então veja uma coisa, células fagocíticas são células importantes naquela linha de defesa quando rompe a barreira externa, elas vão fagocitar um agente estranho. Vamos lembrar que no sistema nervoso nós temos também fagócitos, que são as micróglias, né, pessoal? As micróglias, tá? Além daquelas células dendríticas também na nossa pele, que são aquelas células de Langerhans, tá? Que também reconhecem agentes estranhos e também fagocitam. Mas essa fagocitose aqui, ó, pessoal, não é específica naquele tipo de vírus, naquele tipo de bactéria. É uma linhagem geral de defesa do corpo que nós temos, por isso ela é chamada inata, inespecífica. Você já nasce com ela, especialmente essa parte externa importantíssima. Rompeu essa barreira externa, a barreira interna, pessoal, na verdade, essas células fagocíticas vão fazer o quê? Imagine assim, ó, houve uma lesão. Com a lesão, o que acontece? Bactérias, sei lá, um prego, né? Entrou, um objeto perfurou cortante, levando bactérias. Consequentemente, no vaso sanguíneo, existem células como neutrófilos, monócitos, que elas têm a capacidade de atravessar o vaso, fazer diapedese, para fagocitar, né, pessoal? Os macrófagos estão ali também, para fagocitar um agente estranho. Depois dessa fagocitose, essas células bacterianas ou os vírus, eles morrem e forma-se na região um processo inflamatório. Ou seja, porque depois que elas morrem, pessoal, todo mundo morre ali, inclusive algumas células da pele também, forma-se aquele pus, que é o resultado dessas células ativas mortas, né? E as bactérias que já morreram também. Então esse processo inflamatório, na realidade, as inflamações também constituem, tá? A partir dessas células que realizam a fagocitose, também constituem um processo importante de defesa em que constitui, na verdade, a nossa imunidade inata. Então é assim, ó, uma aula bem curta, rápida, direto ao assunto, porque a imunidade específica, mediada por linfócitos, na produção de anticorpos, é o que nós vamos ver na nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Então nessa aula vimos a imunidade que não é específica contra aquele agente estranho. Não, você eu vou agir, você não. Contra, de um modo geral, todos eles, porque a nossa pele, pessoal, e é importante que a gente tenha, na verdade, algumas bactérias também internas, comensais do intestino, por exemplo, porque ali, turma, tem uma competição de bactérias do bem com bactérias do mal, né? Então a gente não pode falar mal desses agentes estranhos, na verdade, agentes bacterianos. O que a gente tem que analisar são agentes que vão provocar doenças no indivíduo. Então essa nossa linha de defesa, a nossa primeira linha de defesa, constitui a nossa imunidade inata, barreiras externas e células fagocitárias. Inclusive o linfócito TNK, pessoal, o Natural Killer, que também entra aqui. Ele destrói células cancerígenas, não sendo mediada por ação de anticorpos daí, tá? Então, existem linfócitos também aqui
que a gente chama de linfócitos, tá? Daquela linhagem supressora ou linfócitos chamados de natural killer, que também entram na nossa imunidade inata, destruindo células cancerígenas, que de repente você já teve o desenvolvimento de alguma célula cancerígena no seu corpo e você não sabe, porque elas deram conta de te defender e não te avisaram. Obviamente, elas se defenderam e você não teve o processo cancerígeno. Então, isso seria uma imunidade inata. Me aguarde, pessoal. Próxima aula você vai ver aquela imunidade específica mediada por ação de linfócitos na produção de anticorpos. Nessa você viu a imunidade externa e as inflamações também que constituem a imunidade inata. Se inscrevam em meu canal, nos dá uma forcinha lá, dá um joinha, tá? Ative as notificações para você sempre poder receber as nossas novas aulas. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.